Juízes. Normalmente nós usamos o Novo Testamento, né? Mas eu gostaria que você abrisse nessa noite sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Juízes fica depois aí, logo de Josué. Você vai encontrar os 5 livros de Moisés. Depois você vai entrar também no livro de Josué. Depois, logo na sequência, logo em seguida, você vai encontrar também o livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 16. Nós vamos ler um trecho hoje. Aleluia. Glória. Juízes, capítulo de número 16 da palavra de Deus. Você encontrou? Então, depois que você encontrar o capítulo 16 de Juízes, você, por favor, procura o verso 28, que é o que a princípio nós estaremos lendo. Onde está escrito assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Até aqui, em nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez, porque esse sim é um clamor de alguém que está aflito, a sua vida quase que destruída, a sua vida praticamente no final. Eu vou ler mais uma vez. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, me dá forças agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Agora, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Você está diante de um Deus que é todo poderoso. Você está diante de um Deus que é criador dos céus e da terra, de um Deus que está no controle e no domínio de todas as coisas. Jesus disse: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. E é esse Jesus que nós servimos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, mas o teu coração você pode deixar ele aberto, você tem liberdade também para abrir a tua boca e para apresentar, assim como Sansão apresentou um momento de aflição diante do Senhor. Você também tem essa liberdade de apresentar a tua vida, rasgar o teu coração diante do Senhor, porque Ele está aqui com os ouvidos inclinados, assim como diz a palavra do Senhor, para ouvir o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração e também nós lançarmos diante dele toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade. Feche seus olhos, abra a tua boca e fala com o Senhor teu Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez que o Senhor tem nos dado, Deus, essa oportunidade. E como nós não poderíamos orar, Senhor, assim como orou Sansão, assim como buscou Sansão a tua face, pedindo para que o Senhor possa esforçar mais essa vez, para que ele possa prevalecer, para que ele possa sair de tudo isso mais que vencedor diante dos seus inimigos. Nós aqui, Deus, também nos colocamos diante da tua presença mais santa nessa noite, sabendo que o Senhor é um Deus de oportunidade, sabendo que o Senhor é um Deus que estende a tua misericórdia, ela vai de geração em geração com aqueles que têm coração quebrantado para ti, Senhor. O Senhor se volta e o Senhor estende também a tua mão poderosa. E aqui também nós estamos, Deus, apresentando diante do Senhor aquilo que nós temos em nosso coração, assim como Sansão disse: esforça, Senhor, nós precisamos do teu esforço, precisamos, Senhor, da tua ajuda, sermos fortalecidos pelo Senhor, porque, Deus, as coisas do mundo não fortalecem ninguém, muito pelo contrário,
perece, assim como perecem também as coisas do mundo. Nós nos esforçamos, Deus, na Tua palavra, e nós nos alimentamos dela para que nós venhamos, Deus, a ser vitoriosos. Porque assim como o Senhor Jesus mesmo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é dessa palavra que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amado. Pode se assentar. Damos graças a Deus. Bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus de oportunidade. E Deus nos dá oportunidade. Não sei quanto tempo o Senhor esperou para que um dia você se achegasse a Ele. Você clamou pela misericórdia de Deus quando você chegou na casa dele: Senhor, entrega minha vida no teu altar. E o Senhor estendeu a mão, o Senhor tirou lá do lugar onde você estava, independente do lugar. O Senhor tirou você de lá e o Senhor deu uma nova chance. Primeira chance, onde nós vivemos, nascemos, vivemos e conhecemos tantas coisas. Também já ouvimos um dia falar de Jesus, mas Ele sempre nos dá uma nova chance quando nós quebrantamos o nosso coração diante da presença de Deus. E a isso Deus não resiste. E a isso Deus não resiste. É um coração quebrantado, contrito. Quando você se arrepende de verdade de todos os seus erros, o Senhor, Ele manifesta com a misericórdia dEle, com a graça e com o perdão dEle. Mas, amado, a palavra do Senhor, no livro de Juízes, fala assim sobre os juízes, aqueles que dirigiram, aqueles que guiavam o povo de Israel, o povo de Deus, tendo Samuel lá no finalzinho como último juiz, e também já exercendo a função de profeta. Mas enfim, no meio de tudo isso, Deus, Ele achou por bem levantar um homem no meio do seu povo, para que também governasse o seu povo, para que também desse uma direção para o seu povo. Nós sabemos que existiam vários tipos de juízes que julgavam causas menores, maiores, juízes que julgavam o maior grupo de pessoas, menores, mas esses juízes que o Senhor levantava era para governar exclusivamente o povo dele ali, todo o povo. E Sansão, segundo os estudos, viveu por volta do ano de 1170 a.C. Ele viveu por volta dessa data. Mas é algo assim bem interessante, porque ele vem de uma mulher que também era estéril. A Bíblia não fala a respeito da mãe de Sansão, mas fala a respeito do pai, Manoá, onde houve uma manifestação gloriosa, poderosa, onde o Senhor se manifestou a ela, depois também, juntamente com ele, onde ele declarou a respeito do seu nome, meu nome é maravilhoso. E você pode confirmar isso através da palavra mesmo, lá no livro do profeta Isaías, onde está escrito que o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, os atributos de Deus. Então, amado, o Senhor se manifestou lá para a vida de Manoá também, para a vida da sua esposa, que era estéril. E, resumindo, encurtando, ela passou o tempo, ela deu uma luz. Mesmo sendo estéril, Deus providenciou um filho, porque Deus queria fazer uma obra através desse filho. Esse filho se chamou Sansão. E é interessante a respeito desse assunto, porque, amado, o Senhor, quando Ele quer fazer o que Ele vai fazer, para o Senhor não existe lei de natureza, para o Senhor não existe lei de homens. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Então Ele simplesmente faz. Concorde o homem ou não, goste o homem ou não, Ele é o Senhor, amém, querido? E aqueles que querem ser abençoados, né, que são inteligentes, têm juízo perfeito, eles entram nessa e falam: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, o Senhor pode me usar. Como as pessoas que são inteligentes, elas ficam onde? Elas ficam do lado do mais forte. Você ficar do lado mais fraco, a própria palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, que se você bater de frente com algo que é mais forte que você vai ter problema. Então, nós já ficamos do lado mais forte, que é o lado do Senhor nosso Deus. E aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, nós sabemos que é sempre o melhor. Mas, amado, esse moço, esse garoto, ele nasceu, um garoto que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele. Mas Sansão, ele não era simplesmente um menino, um garoto como esse do mundo. Deus não prometeu simplesmente um garoto.
Deus fez alguém e permitiu que fosse alguém especial para o uso dele. Assim como, por exemplo, quando nós entregamos a nossa vida diante do altar de Deus, nós deixamos de ser qualquer pessoa. Nós recebemos o selo de Deus, a marca de Deus, como quem é privilegiado dele, vamos dizer assim, porque ele cuida de uma maneira especial, e de quem ele dá um tratamento. O mundo chama aí fora de tratamento tratamento especial. Eu falo assim porque as pessoas que não conhecem Jesus estão cortando o caminho para chegar até onde chegar a Deus, já morreu. Pede para esse, pede para o outro, pede para o outro, pede para o outro, até chegar em Deus, já passou o tempo. Mas nós podemos falar diretamente com o Pai em nome de Jesus, Ele ouve a nossa oração, amém, amado? É por isso que esse tratamento é especial. Então, Sansão, querido, era um nazireu, era alguém que tinha esse voto. E o que é um nazireu? Só para dar uma passadinha rápida, nazireu, querido, significa consagrado, significa separado. Então, Sansão existia esse voto com o Senhor, essa aliança, vamos chamar assim, já que louvamos o Senhor com essa canção, vamos chamar disso pacto com Deus, um pacto de fidelidade ao Senhor. E Sansão, algumas coisas Sansão não podia fazer por causa do pacto, por causa da aliança que ele tinha com Deus, assim como algumas coisas. Você pode pensar assim, você também fica, você pode pensar assim, não, pastor, mas está escrito que todas as coisas me são lícitas, mas está escrito também na sequência que nem todas nos convêm, e nós não vamos deixar nos levar por elas, amém, amado? Então, resumindo, tem coisas que não dá para fazer. E Sansão também, querido, ele estava ali proibido de fazer algumas coisas para não se contaminar, para não contaminar sua vida, para que essa aliança, esse pacto não fosse rompido. Mas, algo assim bem interessante, querido, que quando nós começamos a receber os favores de Deus para a nossa vida, já comentamos sobre esse assunto, nós começamos a achar que as coisas, que ser abençoado é simplesmente algo natural e Deus tem que nos abençoar porque nós nascemos e porque um dia nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas Deus nos abençoa porque Ele é bom demais, a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus, o amor, Ele se manifesta nas nossas vidas porque Ele é bom. É por isso que Deus se manifesta em nós. Então, amado, Sansão, ele se levantou, o Senhor levantou ele, dando ele ali como nazireu, mas também Sansão, ele era, além de ser um juiz, o Senhor tendo o propósito dele para que ele fosse um juiz, julgasse o povo de Deus, ele era também, estava na condição de libertador, que é o plano e o propósito que o Senhor Deus tinha para a vida dele. Então, libertador, querido, não simplesmente na força dele, não simplesmente segundo as condições, segundo a estratégia, não libertador como a gente vê muitos resgates e muitos presídios, né? Se viu de tudo já. Aqueles resgates que é por tudo, aqueles resgates que por helicóptero, resgate por tudo quanto é lado. O pessoal vai fazendo ali as saídas. Não é um resgate assim não. Mas um resgate, querido, com a mão poderosa de Deus, com a força de Deus. Porque assim como está escrito na palavra do Senhor, o livro do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem, ele está falando a respeito da força do braço. Então é inútil nós confiarmos na força do nosso braço. Mas se você faz academia, você fica lá sacadão. É inútil você confiar na força do braço. E a própria palavra diz também que o exercício físico, para muito pouco se aproveita, muito pouco. Se você está falando com alguém, a pessoa faz todo dia para lá. Eu falei assim para a pessoa, falei, tem mais ainda. Está escrito que esse exercício que você faz, para muito pouco se aproveita, bem pouco mesmo. Nossa, por que não tem que cuidar da saúde? Tem. Mas acima da saúde tua física, você tem uma alma que você tem que cuidar mais ainda. Tem mais, esse corpinho que você está cuidando estaradinho, mas falando para as pessoas, ele vai perecer, vai vir na porta. E a alma que você tem, essa vai permanecer para todo sempre. Então, exercita a fé na presença de Deus. Esse é o exercício que vale a pena. E o próprio Jesus disse, né, a carne para nada presta, para nada se aproveita, porque ela perece. Então, amado, entre Sansão e Deus existia uma aliança, existia um pacto de fidelidade entre Sansão e Deus. Como nós fizemos um pacto com o Senhor um dia nas águas do batismo, onde nós dissemos assim ao Senhor, Senhor, eu prometo ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte. Também fizemos um pacto, também fizemos uma aliança com Deus. Você pode pensar, mas Sansão era libertador. Ótimo, o que nós somos?
escravizador, aquele põe no cárcere, não. O Senhor também nos colocou nesse mundo, amado, como libertadores, como quem representa Ele aqui na terra, e nós também, na autoridade do nome de Jesus, podemos sair abrindo no mundo espiritual, abrindo cadeias para que pessoas possam ser libertas e para que elas possam se achegar diante de Jesus e conhecer a palavra, e assim como diz a palavra do Senhor lá em Timóteo, elas possam conhecer, os olhos dela possam ser abertos e elas possam ser salvas, porque essa é a vontade de Deus. Amém, amado? Amém. Graças a Deus. Então Sansão, querido, era esse moço que era ali. Muitos traçam Sansão, nem imagino como que ele deveria ser do seu porte físico, mas muitos, por o Senhor dar forças para Sansão, então alguns filmes que se assiste de Sansão, se deu Sansão monstro, o braço é maior que eu, um bração, grandão. Sansão até bem assim no filme, mas não era simplesmente aquilo de força, ainda que ele fosse um magrelão assim como eu, ele teria a força de Deus, Deus desce para ele muito mais ainda. Isso que é interessante da palavra. Independente de como é que seja o corpo dele, aquilo que Deus faz por dentro, querido, é o que prevalece, é o que permanece. Mas, querido, Sansão, a palavra do Senhor diz que certa vez ele se engraçou com uma moça chamada Dalila, dos filisteus, o próprio povo inimigo. Dalila passou assim, tinha tantas moças bonitas, tantas moças inteligentes entre o povo de Israel, mas Sansão, ele olhou para Dalila, ele, sabe aqueles negócios proibidos, sabe o fruto da ciência, do bem e do mal, sabe? Até então, quando não tinha se falado nada, né? Normal, mas quando se apresentou o fruto, aí parece que o fruto se tornou desejável, vai ser comido. E Sansão olhava para Dalila, aquele olhar, né? Aquela coisa que quando gela o coração, aqui atrás parece que dá um negócio estranho em sua boca. Sansão ali olhando, grandalhando, bobão, olhando para aquela moça e se encantou por aquela moça. Você vê que coisa? Justamente por quem ele não poderia se apaixonar ou sentir um amor, ele sentiu. O pai de Sansão repreendeu ele e disse assim: Sansão, mas tantas moças tem no nosso meio, por que você vai procurar alguém lá dos filisteus? Teve tantas moças aqui no meio, como quem diz assim, você tem direito, escolhe uma moça daqui mesmo do nosso povo para si. Mas ele não, ele queria Dalila encantou Sansão. Parece que ele quer pegar no canto, né? É interessante. Às vezes a pessoa está ali na internet, olha só que interessante, amado. Está vendo estudo ali abençoado, tá? Meu Deus, a vida é ser edificada. Às vezes aparece uma janelinha assim, muito no campo. Aparece uma janelinha assim do lado, o sujeito olha ali, o espírito dele está alegre ali, olhando para a palavra. Ele sabe que ele não pode, mas ele fala: eu vou ficar bonitinho. Só o dedinho dele vai e pausa assim, sem querer, sabe assim? Você viu uma boba? Tem um dedinho bobo dele, ele vai ali, clicou. Bem bonitinho, vou dar atenção, ele olha assim. Ele deixa aquilo entrar pelos olhos dele, acaba infelizmente muitas vezes descendo para o coração, o pensamento dele já muda. A comunhão que ele passa, depois ele pode fechar aquilo e voltar na palavra, a comunhão não é mais a mesma, porque nós dividimos já a glória que seria de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42:8 fala a respeito desse assunto. Então, amado, mas voltando para cá, querido, Dalila, nos dias de hoje, ela tem várias representações. Dalila, ela não chega simplesmente como aquela moça bonita que está passando assim entre os filisteus, entre o povo de Deus, ali por perto. Ela não se manifesta simplesmente assim, porque Dalila, ela é meio que maquiada. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, depois de tanta mudança, tem coisa que eu nem encontrei em casa, mas eu estava lendo um livro um tempo atrás, ele se chama Tirando a Máscara. Meu Deus, eu confronto o tempo todo. Então, interessante que quando Dalila vem, ela vem com a máscara. É de latão, né? Sabia disso? Que o pecado ele vem com a máscara assim. A pessoa, depois que ela comete o ato, aí começa aquilo a escorregar assim, olha só quem eu sou. E eu já vi, amado, e já ouvi casos de pessoas que partiram a sua vida em momento de fraqueza para atitude errada. E lá no ato errado que a pessoa estava cometendo, você está claro assim, que a gente tem bastante criança, lá no ato errado que a pessoa estava tendo, Satanás se manifestou ali, o demônio se manifestou naquela pessoa. Ele disse assim: eu falei que você é meu. No meio da situação, o sujeito ficou arrasado, acabado.
Então você percebe que existe algo sempre por trás daquilo que é errado. Sempre existe algo por trás. E a pessoa acaba muitas vezes se perdendo. Então nos nossos dias, no nosso tempo, existem muitas galinhas. Daqui a algum tempo você vai ver o pessoal aí que sambinha no pé, papapá, naquele negocinho lá, que eu nem sei o nome, aquela, onde é que nós o instrumento de percussão? Os negocinhos redondos que o sujeito fica né? Pequenininho assim, esse negócio desse tipo de gravidinho. Então, daqui a uns tempos você vai ver, daqui a pouco você vai ver, já está passando aí alguns comentários a respeito desse assunto. Muitas vezes a Dalila vem fantasiada disso aí, que faz com que a pessoa perca a comunhão com Deus. Dalila às vezes vem fantasiada, irmão. Como eu não acompanho essas coisas, eu falei, vou ter que procurar alguns nomes aí. Olha só que interessante. Às vezes, alguns nomes de algumas coisas atuais, que eu meio desinformado. Às vezes, Dalila, ela vem fantasiada, você sabe do que? Às vezes vem fantasiada de Chiquitita. Você já viu isso? Às vezes Dalila vem mascarada com cuidado com o anjo, com o privilégio de amar, com rebelde, amigas e rivais, amor e revolução, o canavial das paixões. Muitas vezes Dalila vem fantasiada disso aí, que a pessoa fala assim, nada a ver, eu estou aqui, Deus conhece, claro que Deus conhece. Deus conhece que a gente precisa ter comunhão com Ele, buscar a presença dEle, invocar Ele com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e também de todo o nosso entendimento. Ele sabe disso. Mas Sansão também achou que não tinha nada a ver, afinal ele era fortão, ele era escolhido. Ele estava lá todo saradão e achou que não estava. Eu tenho controle sobre isso. Você já viu pessoas acharem que tem controle sobre a situação? Já viu? Eu tenho um controle sobre a situação, então, a hora que eu quiser, eu paro. Para mim é de menos, sou o cara. É o cara mesmo, o cara que vai bater com a cara no chão. Dificilmente depois vai ter força para se levantar. Porque a pessoa ela tem medo da rejeição quando muitas vezes ela se dá mal no mundo lá fora. Satanás coloca, acusa muitas vezes a pessoa de algo que ele mesmo mostrou para a pessoa, leva até um lugar da tentação, a pessoa cai, depois ele mesmo acusa. Olha, você acha que você é digno de ser perdoado por Deus? Olha só, ele é santo, olha a situação que você está. Está sujo, está no pecado, não amassar. Você acha que Deus, sendo santo, vai perdoar você? Você está condenado, melhor você nem ir para a igreja. O que é que vão falar de você? Quantas vezes a gente ouve e conversa com pessoas assim, falando Deus não vai me perdoar. Então, querido, Sansão ele achou que ele era o tal. Às vezes a Dalila, sabe, no namoro, é o sinal vermelho. Tem alguns momentos, amado, tem alguns momentos que o sinal vermelho, tanto que a lei, não sei se você sabe, na lei, entre 10 da noite e 6 da manhã, em alguns lugares assim, você tem liberdade. Olha de um lado do outro, você pode passar no sinal vermelho por questão de segurança. Pela lei. Você pode ser multado, ainda que tenha uma câmera, você pode fazer o pior. Se estiver dentro do horário permitido, você não vai pagar multa não. Mas algumas situações, passar no sinal vermelho, é complicado. Isso também mata. A vida pode ser bonita, pode ser cheirosa, mas está levando muitas pessoas para o inferno por causa do encanto dela. Ela é linda. Ela é linda. As pessoas às vezes falam assim, não tem o controle da situação. Tem não, amado. Tem controle da situação não. O único que tem controle é o Senhor, nosso Deus. Quando nós lançamos tudo que nós temos, tudo que nós somos diante da presença dele. Então, amado, Sansão estava ali na sua força. E Sansão ele era alguém muito forte, amado. E olha só que interessante. Mas a força de Sansão, ela durou até ele quebrar o pacto que ele fez com o Senhor Deus. Aí ele percebeu, ele começou a entender que a força dele não vinha dos seus músculos, a força dele não vinha simplesmente, amado, daquilo que representava ele ali em pessoa, mas a força dele era algo que ia muito mais além do que um cabelo. Não, pastor, mas aí heresia, porque a força de Sansão estava no cabelo. Não estava não, estava na aliança. Força da aliança, porque lá no final, vou chegar lá no final, o cabelo de Sansão cresceu, mas a força não voltou. Só voltou quando ele clamou pela misericórdia de Deus, quando nós lemos lá no último versículo, nos últimos versículos,
cabeludo, mas a força não voltou. Somente depois que as forças voltaram para ele, quando ele clamou. Mas olha aqui, amado, Sansão estava ali brincando e, como quem diz assim, não, o pecado é aqui, mas eu tenho controle, então eu vou dar voltinha aqui em volta do pecado. Eu consegui andar em volta do pecado. Não, Dalila, tá tudo quieto, Dalila. Eu te amo, Dalila. Sansão, se você me ama, então me fala o segredo da sua força, Dalila. O segredo da minha força, Dalila, meus cabelos, Dalila. Não podem ter tranças. Está me dando voltinha, se iludindo em volta do pecado. A palavra de Deus fala a respeito de um homem chamado Jó, lá em Jó capítulo 1. Reto, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. O mal daquilo, eu vou dar a volta, eu não quero nem saber disso aqui. José, mano, quando a esposa, quando aquela mulher agarrou ele falou, eu não quero nem saber de veste, largou a veste e lá e ó, sumiu. Isso Paulo falou lá na frente, ó, fuja. Fuja dessas paixões, fuja da tentação, fuja da prostituição, dá o pé, sai fora, mas Sansão achou que tinha o controle das coisas. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você, amado. A força de Sansão, embora ele tivesse uma promessa sobre a vida dele, isso estava debaixo de uma aliança. Nós estamos prestes a ir morar em um lugar maravilhoso, ruas de ouro, de cristais, muros, pedras preciosas, mansões celestiais. Imagina, vai ter que ser grande demais para o nosso entendimento. Mas tudo isso está debaixo de uma aliança. Enquanto nós permanecemos com a nossa aliança ligada em Deus, porque Deus não rompe a aliança, quem rompe é o homem. O homem tem essas manias de romper a aliança, mas Deus não, a aliança do Senhor ela dura, é eterna. Então, amado, enquanto nós permanecemos em aliança com o Senhor, essa palavra está para nós. Mas quando o homem disser assim, não tem nada a ver, eu estou no controle, eu vou dar umas voltinhas pelo mundo afora, eu vou provar um pouquinho disso que eu sei que é pecado, mas Deus me perdoa. Perdoa. Deus perdoa. Mas os machucados, a machucadura, mano, ela fica, a cicatriz fica ali. Quantas pessoas elas não caem, mano, depois elas ficam olhando para a situação delas, às vezes marca até mesmo no corpo, elas carregam. Porque existem pessoas que pegam sim fora do corpo, mas pessoas contra o próprio corpo, mas elas carregam muitas vezes marcas e cicatrizes do próprio corpo. E elas carregam isso para a vida toda. Isso acontece. Então, se a gente quiser, a gente tem o controle disso, mas muitas coisas na nossa vida podem ser evitadas. Sansão, ele não evitou, querido, o mel, ele não evitou o cadáver, não evitou a prostituta, não evitou casar ali, querido, com alguém que não fosse do meio do teu povo, mas sim do povo inimigo. Sansão, para ele era tudo normal. Sansão, tudo normal. Você já conversou com alguém assim que você sabe, amado? Não porque você é um juiz. E assim como diz na carta de Tiago, só existe um juiz, um legislador, que é o Senhor nosso Deus. Mas segundo a palavra, ela nos esclarece, você sabe o padrão de um cristão, isso aí está mais na cara do que na raiz. Você olha, você sabe, olha para mim, mas compara, porque o gabarito. Então, às vezes você olha assim, o negócio está todo torto. Você fala assim, irmão, como é que você está vendo? Tá joia. Eu não sei se o senhor estava lá, estava cá, não sei como é que o negócio. Não, estou campeão, estou bom demais. Se a pessoa não colocar se melhorar, estraga. Já viu? Eu conversou com alguém assim? Sansão. Mas a vida dele, não precisa nem melhorar para estragar, já estava estragada. Já estava estragada. Então, querido, Sansão, ele teve um caso com Dalila, teve um relacionamento com uma prostituta. E é interessante que quando Dalila conseguiu descobrir o segredo de Sansão para encurtar, quando Dalila conseguiu descobrir o segredo de Sansão, o cabelo dele foi cortado. Deixa eu falar para você qual é uma estratégia do inimigo. Uma das estratégias do inimigo é cegar os nossos olhos, para que você não veja, para que eu não veja. Porque alguém cego, vou falar uma coisa para você. A pessoa, quando ela é cega, ela nunca tem certeza de nada, ela fica sempre no acho. Aí eu acho que pode ser, que talvez seja, que eu não sei. A pessoa fica sempre com certeza, nem a respeito da vida dela com Deus. E às vezes, para não ir muito além, ela fala assim, não, Deus que sabe, só Deus que sabe. É claro que Deus sabe, mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito como é que nós estamos, porque Ele fala conosco, Ele trata com as nossas vidas. Então nós podemos ter algo um pouco mais claro. Então, querido, a pessoa quando ela está cega, ela sempre acha, ela nunca tem certeza das coisas. A pessoa quando ela está cega,
quando Sansão ele foi cegar os olhos de Sansão, porque ainda que ele estivesse forte, com os olhos sem enxergar, ele ia matar quem? Ele ia defender o quê? Quem? Sabe que um cego ele é levado por uma criança para qualquer lugar. E ele tem que estar perguntando o tempo todo e pode se enganar onde é que eu estou, enquanto nós estamos. Você se lembra o que aconteceu lá com Samuel? E com o moço, né? Quando cercaram lá o casebre, a casinha de Samuel. O exército furioso cercou. E o moço Samuel assustadão. Samuel, né? Disse assim, se não for corrigir, disse, quando dá uns chute aqui, inverte os fios. E ele disse assim, Samuel, Eliseu, né? Eliseu. Cercaram toda a casa de Eliseu. E o moço Eliseu, desesperado, olhava para assim, puxa vida, senhores, Deus tão longe. O profeta teve que dizer assim, Senhor, abre os olhos do moço. Por quê? Porque ele estava cego para aquilo. Então quem está cego, ele vive sempre na dúvida, ele vive sempre sendo escravizado, ele é muitas vezes manipulado e ele é muitas vezes motivo de zombaria até mesmo. O cego. Porque ele nem sabe quem está falando dele, nem tem ideia da aparência de quem está falando dele, se com maldade ou não. Então, só para encurtar, só para estreitar, Sansão, ele, depois de cego, ele virou escravo. Sabe, amado? Quando a palavra do Senhor diz que nós conhecemos ao Senhor, nós nos entregamos a Ele, uma das primeiras coisas que o Senhor fez foi aquilo que o pai fez com o filho pródigo. Olha, ele está descalço, na situação de escravo, calça os pés dele, porque agora ele voltou a ser filho, está na qualidade de filho. Ele estava morto, como morto e voltou. Mas a pessoa que ele está cega, ela é escravizada facilmente. Sansão, ele foi escravizado, ficava lá girando aquela roda enorme de moinho, ficava girando o tempo todo, e o cabelo de Sansão crescendo. E Sansão sempre girando, mas nem sabendo para onde ia, porque cego. E algo interessante que certa vez levaram Sansão para a zombaria. Levaram Sansão para a zombaria, para zombar dele. Em uma festividade lá no templo de Dagon, no templo pagão, levaram Sansão e todos zombando de Sansão. Olha lá, olha o libertador de Israel. Quantas vezes não zombam de você pelo Deus que você serve? Olha só, porque você ora a Deus, mas ainda os seus olhos não se abriram, porque ainda existe um contato com algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só consegue ver e perceber as coisas de Deus quando você está próximo dele, ele tira as escamas dos teus olhos. Você começa a perceber e saber a vontade dele para a tua vida, e ele apontando o caminho para você. Por mais que uns possam estar indo de um lado, mas ele te mandar para o outro, vai para o outro, vai para onde ele te mandou. Por mais que possam dizer para você, você está contramão, se foi Deus que mandou ir, vai, amado. Vai, porque ele tem um plano, ele tem um propósito. Então, Sansão foi levado no templo de Dagon para que zombassem dele. Sansão se lembrou que tinha errado sim, que tinha falhado. Sansão pecou, muitas vezes abusou daquilo que ele tinha, que Deus havia dado para ele, com o seu próprio prazer. Estava ali como um juiz, mas muitas vezes era negligente, mas ele lembrava do Deus que ele tinha, que Deus que um dia ele tinha servido. Ele estava longe, mas ele se lembrava, porque sempre quando nós servimos a Deus, irmão, sabe aquele provérbio que está escrito? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for adulta, ela vai se lembrar do lugar da palavra, da semente que foi lançada no coração dela. Sempre fica uma sementinha, sempre fica uma sementinha. Você conhece até muitos que estão lá no mundo, mas eles são capazes de falar versículos bíblicos assim, na ponta da língua, porque um dia foi lançada a semente no coração deles. Sansão tinha algo dentro dele ainda, escravo cego, mas tinha algo dentro dele ainda. Fala assim, Deus. Fala mais forte, Deus. Sempre tem uma oportunidade nova para aqueles que reconhecem que erraram. Sansão, lá no versículo de número, no capítulo 16, no versículo de número 28, olha só. Então Sansão clamou ao Senhor Jeová. Olha a oração de Sansão.
peço-te que lembre-se de mim e me dá forças, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos, porque eles me cegaram. Sansão disse assim: me leva. Eles não perceberam isso. Sabe de uma coisa? O inimigo muitas vezes, Satanás muitas vezes, a pessoa ela está para baixo, ela está lá embaixo. Ela está lá embaixo, muitas vezes caída, mas ele se esquece de algumas coisas. Porque ele está acostumado a pisar, ele se esquece de algumas coisas. Por exemplo, o justo pode cair até 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará. Quando ele clamar o nome de Jesus, arrependido, o Senhor pode levantar, e às vezes ele não percebe. Às vezes ele pode estar tentando ali manipular alguém, e a pessoa só levanta e fala: sai em nome de Jesus. E ele tem que baixar o chifrinho se ele tem, pegar o rabinho se ele tem, pôr entre as pernas e bater e retirar. Olha o que aconteceu com o Sansão. O Sansão é um fracassado. Leva ele nas colunas, do lado das colunas, leva ele lá. O que Sansão vai fazer perto das colunas? Sansão já era forte, Sansão é coisa do passado. Hoje não tem mais homem forte não, Sansão já passou. Mas levaram Sansão próximo das colunas, as colunas que sustentavam o templo. Lá no meio daquelas colunas, Sansão: Senhor, me esforça, lembra de mim, me dá essa graça só mais essa vez. Quantas vezes, amado, a gente deixa de fazer para o Senhor? A gente negligencia muitas vezes, a gente recua, a gente fala assim: Senhor. E às vezes a gente sente algo fraco dentro de nós, porque é natural, porque nós temos uma aliança com o Senhor e servir a Ele. E às vezes a pessoa: mas eu quero dizer para você que você pode permanecer no lugar que o Senhor te colocou, você pode orar assim como Sansão: Senhor, mais essa vez, deixa eu me colocar na brecha. Sansão ali entre as colunas, a hora que ele orou ao Senhor, não por causa do cabelo, o cabelo já estava crescido, mas por causa da aliança que ele refez com o Senhor. A Bíblia diz que ele abraçou, versículo 29 do capítulo 16, diz que ele abraçou ali aquelas pilastras. A palavra do Senhor diz que com as duas colunas ali, no meio das duas colunas principais que sustentavam a casa, que sustentavam o templo pagão de Dagon, diz a Bíblia que ele arrimou-se, ou seja, forçou ali sobre elas com a mão, assim com a mão direita, uma com a mão esquerda, a outra, e algo começou a acontecer naquele lugar. Como que um terremoto, como que algo assim começou a acontecer naquele lugar. A Bíblia diz que as colunas não aguentaram e tudo aquilo caiu por dentro. E a última palavra de Sansão: que morra eu com os filisteus. Você está disposto a fazer por Jesus? Às vezes a pessoa diz assim: não, eu não quero morrer, Senhor, mas que morra, que os inimigos venham partir, venham bater em retirada em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado: nós precisamos morrer todos os dias para nós sermos vitoriosos. Nós precisamos nascer da água do Espírito, deixar que o Espírito Santo venha aqui a gerar dentro de nós, amado, e gerar o desejo de servir ao Senhor. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo de Deus, ter uma vida nova. Senão coluna nenhuma vai cair. Senão nós não vamos nos levantar, nós vamos continuar prostrados, assim como Sansão estava até então. Mas ele clamou ao Senhor, e a partir do momento, querido, que ele disse: que morra eu com os filisteus. Você levante o nome de Jesus, se coloca de pé. A partir do momento que ele disse: morra eu junto com os filisteus, me dá essa chance, Senhor, mais uma vez, só mais uma vez. As colunas, elas não aguentaram, não suportaram. Porque não simplesmente ali, amado, os braços de Sansão estavam sobre as colunas, mas o braço de Deus estava ali também. Porque Deus estava dando forças novamente para ele. Deus deu uma nova oportunidade para ele. O Senhor, querido, Ele está sempre disposto a dar uma nova oportunidade para nós. Onde nós tropeçamos? Onde nós tropeçamos? Onde nós caímos? Onde foi que cegaram os nossos olhos que nós recuamos?
Onde foi que cegaram os nossos olhos, que nós não falamos mais da palavra, que nós não buscamos mais a Deus, que nós não estudamos mais a palavra, que nós não louvamos mais ao Senhor com aquela intensidade? Quanto tempo faz, querido, que nós não choramos mais na presença de Deus? E quando a gente olha do lado e vê o irmão chorando, se derramando na presença do Senhor, a gente fala assim: será que deu, meu irmão? Será que deu? Sansão estava longe do Senhor, ele não sabia que ele estava longe de Deus. Não Deus estava longe dele, mas ele estava longe de Deus. E até então ele levava a vida fracassada, porque todas as pessoas que não têm Jesus têm uma vida fracassada, têm uma vida de derrota. Mas assim como está escrito em 1 João capítulo 5, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Sansão precisou clamar ao Senhor no último momento da sua vida. O Senhor estendeu a mão poderosa, o Senhor ouviu, e o Senhor, Ele refez essa aliança que havia sido rompida por parte de Sansão. Nós não chegamos a ponto de morte, física pelo menos não. Mas muitas vezes, querido, o espírito, a nossa vida espiritual parece que meio que congelar e nós não percebemos. Começamos meio que recuar da presença do Senhor e muitas vezes não percebemos. Mas Deus, Ele quer, querido, ouvir a nossa voz. O Senhor, Ele quer ouvir o nosso clamor, como quem diz: Senhor, eu quero me colocar na brecha. Senhor, eu quero uma chance, eu quero uma oportunidade diante da Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, permanecer diante do Senhor todos os dias da minha vida, assim como um dia eu vou ter o Senhor. Senhor, me dá mais uma oportunidade. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e é um fato de nós não sermos consumidos. Abra a tua boca, amado, em nome de Jesus. Talvez, querido, o desejo que você tinha de orar por alguém morreu, faleceu dentro de você, e você já sepultou tudo isso. Mas você pode, querido, trazer isso de volta em nome de Jesus. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, inclina para mim os teus ouvidos, Senhor. Não me deixe desfalecer, inclina para mim os teus ouvidos. E às vezes a pessoa ela deixa até mesmo de servir a Deus, querido, porque algumas coisas não acontecem na vida dela. Eu vou dizer para você: tantas coisas não acontecem na minha vida, tantas coisas não acontecem. Eu só sei que acontecendo ou não, o Senhor, Ele vai continuar sendo o meu Deus, e o meu Senhor e o meu Salvador. Feche os teus olhos em nome de Jesus, mas abra a tua boca diante do Senhor. Apresente a tua questão diante dele. Apresente, querido, a tua, talvez até mesmo a tua cegueira espiritual diante dele. Dizer: Senhor, os teus servos, Senhor, faça com que essas escamas venham cair dos meus olhos. Senhor, eu não estou enxergando muito bem, Senhor, o caminho. Clareia, Senhor, para mim o caminho, porque está escrito que lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Senhor, clareia o meu caminho, para que eu possa caminhar firme na tua presença, Deus. Me dá mais uma oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe uma promessa selada em mim, um sonho, um projeto preparados por ti, e os sonhos do mundo querem me afastar de ti. Homens se levantam
Talvez você tenha permitido que Satanás tenha cegado os teus olhos. Mas o Senhor está disposto a abrir teus olhos nessa noite, para que você veja os planos, os propósitos dele que ele tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. Minhas promessas, Meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Os sonhos, meu Deus, que planejou. Por isso eu posso descansar. Minhas promessas, meus sonhos, eu sei que vou conquistar. Foi o meu Deus que planejou. Por isso eu posso descansar. lança toda a tua ansiedade diante do Senhor, porque ele tem cuidado de você. Amém? Confia nele, entrega o teu caminho e deixa o Senhor fazer a obra dele na tua vida, em nome de Jesus. Dispensa todos os manjares e se alimenta daquilo que Deus tem para a tua vida, e nós cremos que é sempre melhor. Amém? Glória a Deus.